Descubra a verdade sobre Recentemente, um unção. vídeo feito por um pastor sobre unção viralizou no Instagram, mostrando o quanto esse tema continua a capturar a atenção de muitas pessoas. No entanto, a discussão carece muitas vezes de uma perspectiva acadêmica rigorosa. Como pesquisadora e estudiosa dos textos hebraicos por mais de 40 anos, eu vou compartilhar uma análise que talvez desafie algumas noções pré-concebidas e traga mais clareza ao assunto. Definição de unção. Na tradição bíblica, a unção era um ato simbólico, não um passe de mágica para superioridade espiritual. Nós vemos isso em 1 Samuel 16:13 com Davi, e também em Lucas 4:18, referindo-se a Jesus, que você conhece como Jesus, o Rabi Yehoshua ben Yosef ben Davi. Mas atenção, isso não justifica a autoexaltação que nós vemos hoje. Falsos ungidos. Se você ler Mateus 7,15, nos alerta sobre falsos profetas. Na minha experiência, tanto na academia quanto na vida militar, eu aprendi a identificar como coronel da reserva remunerada e durante o tempo que estive na ativa, aqueles que usam títulos para mascarar a falta de substância. Na igreja não é diferente. Autoproclamar-se, abre aspas, ungido especial, fecha aspas, é frequentemente um sinal de alerta, não de autenticidade. Poderíamos então ser mais diretos. Vamos ser mais diretos. Basicamente existem 4 tipos de líderes religiosos. Os genuínos, que são aqueles humildes, focados no serviço, ao exemplo de Jesus. Os equivocados, embora bem intencionados, eles estão presos a tradições e questões de rituais sem fundamento. E tem os charlatães, que eles usam a religião para poder e lucro pessoal. E também, biblicamente falando, os falsos profetas. Então esses são os que propagam discursos de ódio, distorcendo as escrituras para promover intolerância e divisão. Estes são particularmente perigosos, pois usam a sua posição de autoridade para espalhar preconceito e violência. Qual é a diferença, então? A diferença, segundo o texto hebraico, segundo o texto grego, está nos frutos do Espírito, não em popularidade ou números. Gálatas 5:22-23 nos lembra: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Estes são os verdadeiros indicadores e não curtidas ou seguidores pela internet. Os falsos profetas, em particular, eles demonstram o oposto destes frutos, revelando-se através das suas palavras e ações destrutivas. O Espírito Santo e o comportamento. Agora prestem atenção. Um líder cheio do Espírito Santo não precisa gritar para se fazer ouvir. Os frutos do Espírito são claros: amor, alegria, paciência, mansidão. Onde a gritaria está nessa lista de frutos do Espírito Santo. Líderes autênticos emanam uma força tranquila, não uma histeria performática. Também podemos identificar tipos diferentes de crentes. E quanto aos crentes? Então, temos um espectro que inclui os reflexivos. São aqueles que buscam entendimento profundo, eles questionam, eles querem a verdade. Existem os tradicionalistas, que agarram-se a rituais, a regras, às vezes sem compreensão. Os surfistas espirituais, assim, sem nenhuma
referência negativa, mas no sentido de que eles surfam de onda em onda, sem se aprofundar, só na superfície. Temos o mais perigoso, que são os fanáticos agressivos. Esses, eles gritam em praças públicas, gritam dentro dos ônibus, ofendendo as pessoas no seu dia a dia. Esses representam um perigoso desvio de caráter, praticando violência pública, a pretexto ou sob um pretexto teoricamente de fé. Qual é a chave? A chave é o discernimento, que só o Espírito Santo pode dar. E a busca sincera pela verdade. Sempre pautados pelo respeito, pelo amor ao próximo e também a diversidade da criação do Eterno, de Deus. Todos os seres são feitos à sua imagem e semelhança, todos sem exceção, todos que estão na face da terra. Aqui é fundamental examinarmos como a Bíblia aborda o tratamento de todas as pessoas. Vamos considerar 3 pontos essenciais. Primeiro é o mandamento do amor. Mandamento é ordem. Não é facultativo, é ordem. Jesus disse em João 13, 34 a 35, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Não tem chance para dúvida. Segundo ponto essencial é o chamado à misericórdia. Em Mateus 5, 7, no meio do Sermão da Montanha, o Messias, que você chama de Jesus, ele ensina, abre aspas, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Esse chamado, fecha aspas, né? Este chamado, ele nos lembra da importância de tratar a todos com compaixão e bondade. O terceiro ponto essencial diz respeito à coerência no falar. Se você ler Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 3, versículo 9 a 10, ele adverte, é uma advertência. Abre aspas. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, vírgula, feitos à imagem, à semelhança de Deus. Não deve ser assim. Fecha aspas. Esses versículos, eles estabelecem claramente que o amor, a compaixão e o respeito devem ser estendidos a todos, sem exceção. Qualquer discurso ou uma ação que contradiga esses princípios não reflete os frutos do Espírito Santo listados em Gálatas 5, 22 a 23. A verdade bíblica é inequívoca. Somos e todos que creem são chamados a amar e respeitar todos os seres humanos, independentemente de suas diferenças. Como primeira coronel mulher trans do Brasil, a minha trajetória me ensinou a importância da autenticidade e da coragem para questionar. Eu quero enfatizar que a minha análise é direcionada a comportamentos específicos dentro das comunidades religiosas e não a fé em si. A minha intenção é incentivar você a uma reflexão crítica e construtiva, baseada em minha visão acadêmica, enriquecida por meus estudos na Universidade Hebraica de Jerusalém. Na sua jornada espiritual, questione, estude e busque sempre a verdade com integridade e honestidade de propósito intelectual. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, quer continuar a nossa conversa, não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube e de me seguir no Instagram e TikTok. Lá eu compartilho mais conteúdo sobre espiritualidade, direitos humanos e a minha trajetória pessoal. Seus comentários e opiniões são sempre bem-vindos. Estou ansiosa para interagir com você nesses espaços. Até a próxima. Obrigada. Tchau.